E hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito de servir a Deus, a respeito de amizade com Deus e a respeito de filiação. Essas três características, elas devem estar sempre presentes na vida daquele que é discípulo do Senhor. Num dado momento, Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas a vocês é dado a conhecer o que o Pai me deu. Aqueles discípulos, eles estavam sendo elevados a uma nova categoria para Jesus, porque a eles estava sendo revelado quem Jesus era, porque ele estava aqui, o que ele iria fazer, de onde veio, para onde voltaria, o plano da salvação, o futuro. Um servo não teria isso. O servo, ele apenas obedece. E ele não sabe o porquê das ordens, ele apenas sabe que tem que obedecer. Mas aqueles homens estavam sendo elevados, estavam tendo um upgrade no nível de relacionamento com Jesus. E a gente sabe que depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, a gente sabe que a obra da cruz deu o direito a todo aquele que crê de receber a natureza de filho. Então, eu e você, depois que Jesus passou pela cruz, na medida em que a gente se entrega a essa verdade, nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza. E sim, nós passamos a ter o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, hoje, a nossa posição legal, gente, é uma posição de filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós temos o DNA do Pai dentro de nós. O Espírito do Pai habita em nós. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Coisa que os discípulos, quando ouviram de Jesus, ainda não era. Eles não eram, perdão. Eles ainda não eram filhos por natureza, porque eles ainda não tinham nascido de novo. Mas Jesus estava dando a eles uma nova realidade, uma realidade de relacionamento, uma realidade de amizade. E amigo, gente, eu não sei, eu creio que todo mundo aqui tem um amigo ou já teve um amigo. E se não teve, ainda vai ter, em nome de Jesus. A gente compartilha segredos. A gente fala o que acha, às vezes a gente quer rir, a gente quer chorar, a gente quer compartilhar coisas. A amizade é isso. A gente ajuda quando precisa, a gente recebe ajuda do amigo. A amizade é algo profundo, é algo íntimo. Então, aqueles discípulos, eles não eram mais vistos como servos, mas eles eram amigos. Só que Jesus, numa outra oportunidade, falou o seguinte: olha, aquele que quer me servir tem que estar aonde eu estiver. Então, aqueles discípulos, Jesus falou isso para os seus discípulos. Ele falava isso para muitas pessoas, mas os seus discípulos estavam sempre ali. Então, apesar de amigos, aqueles discípulos ainda iam continuar servindo Jesus. Só que agora, a servidão tinha tomado um outro contexto, um contexto de intimidade. O relacionamento íntimo e o servir passaram a se inclinar mais para o prazer da relação. Eu sou amiga de Jesus, Jesus é meu amigo, então eu tenho prazer em servi-lo. Então os discípulos, eles eram vistos como amigos, mas eles ainda serviam, eles ainda transitavam como servos. E após a crucificação é que vem a cereja do bolo, vem a filiação, novo nascimento. Quando Jesus ressuscitou e ele entrou no recinto onde os discípulos estavam, ele falou: olha, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Aquele momento é o momento em que os discípulos nascem de novo. Naquele momento, eles se tornam filhos. Então, há uma posição legal, uma posição na cruz legal. Hoje, a minha natureza e a sua natureza é a natureza de Deus no nosso espírito. O DNA dele está em nós. Nós não temos mais a antiga natureza, a natureza corrompida, pecadora. Nós temos a natureza da nova criatura, da nova criação. Somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição, mas a gente continua sendo amigo. É muito triste um filho de Deus que não desenvolve um relacionamento com o seu pai, que não permite que Deus Pai o trate como um filho amigo, ou que revele a esse filho o tamanho do seu amor expresso numa amizade infinita. Infelizmente, isso é possível acontecer. Você recebe o DNA de Deus, nasce de novo, aceita Jesus, mas você não consegue renovar a sua mente para viver essa amizade com o próprio Deus.
Então, a filiação, ela não pode ser confundida com a amizade. É esperado que o filho seja amigo, mas infelizmente pode acontecer de nem todo filho de Deus desenvolver essa amizade com o Senhor. E também é esperado que todo filho de Deus o sirva. O sirva na igreja, o sirva com a sua vida, com seus bens, pagando suas contas, cumprindo com a sua palavra, fazendo aquilo que se empenhou, trabalhando, cuidando de sua família, cuidando de sua saúde. Enfim, é esperado que a nossa vida seja uma vida de servidão, ganhando pessoas para Cristo, falando do evangelho para quem precisa. Então, esses três pilares, eles devem andar juntos na vida de todo crente. Nós temos que saber que somos filhos de Deus, nós temos que desenvolver uma amizade com o Senhor e nós precisamos permanecer servindo-o em amor. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.